de ver. Oi, Cristiane, tudo bem? Eu sou Olá. Bruno Ferro, esse é o Gabriel Mélega e essa é a Maria Eduarda. Prazer. E a gente está fazendo um trabalho do itinerário sobre o seu livro, o Será que Todo Mundo Tem? E a gente queria fazer algumas perguntas, se você não se importar, sobre a sua obra e sobre a sua carreira como um todo. Claro, maior prazer. Oi, Cristiane, bom dia. Bom dia. Depois de ter feito algumas pesquisas sobre você, a gente descobriu que além de você ser formada, você tem uma grande conexão com a matemática. Como você relacionaria esses sentimentos e as diferenças do livro com a matemática? Bom, essa pergunta é super importante, porque na verdade eu sou, minha primeira formação em pedagogia na Universidade de São Paulo, acho que vocês devem ter se deparado com isso, mas eu fui lecionar para as crianças do 5º ano, especialmente, e muitas delas diziam não gostar da matemática, e inclusive ter uma certa aversão. E aí falas como, por exemplo, eu não gosto, é difícil, é complicado, elas acabaram borbulhando na minha cabeça. E quando eu fui trabalhar com formação de professores, os professores dos anos iniciais também, às vezes, reproduziam um pouco dessa fala. Porque, historicamente, algumas pessoas vão estudar pedagogia até para fugir da matemática. E aí eu comecei a estudar matemática emocional. É um viés da matemática que fala o quanto as nossas crenças, as nossas histórias, o que a gente viveu pode interferir na nossa forma de aprender. E aí, pensando nisso, eu falei, bom, como é que eu posso conectar as crianças e trazer para a matemática um lugar lúdico, um lugar divertido, um lugar gostoso, prazeroso. E eu já escrevia literatura. Então surgiram os projetos de unir a literatura e a matemática. Então eu acabo abordando matemática a partir da literatura. Então a primeira publicação foi o Problemas Monstruosos, eu não sei se vocês viram, deram uma olhadinha. Ele tem uma brincadeira com essa palavra, problemas monstruosos, porque hoje, estatisticamente, a maior dificuldade dos estudantes é na resolução de problemas, em qualquer nível escolar. Então, é uma brincadeira. O problemas monstruosos é dizer, poxa, a gente pode brincar com isso, a gente pode transformar isso numa aprendizagem. Então, a pergunta é super pertinente, porque eu acabei migrando a minha vida acadêmica para a matemática, para a educação matemática, e usando a literatura como recurso, inclusive de expressão de sentimentos. O Será que Todo Mundo Tem? Ele vem para esse lugar de dizer que cada um é diferente e tudo bem, tá tudo certo, mas principalmente de expressar os seus sentimentos e aprender a lidar com eles. Então, acho que foi uma trajetória construída mostrando que o emocional é a base do aprendizado. Então, a gente precisa cuidar dele. Mas só uma pergunta sobre o que você falou. Em nenhum momento você abdica totalmente da matemática? Ou você continua atualmente só na literatura? Ou você parou de participar da matemática para ir só para literatura? Ou você ainda continua nessa mescla? Na verdade, eu uni as duas coisas. Então, hoje eu escrevo projetos interdisciplinares. Então, são projetos que abarcam qualquer área do conhecimento, mas eu acabei me especializando em educação matemática. Então, hoje eu faço formação de professores e escrevo livros didáticos, os livros que a gente usa na escola. Eu tenho livros didáticos tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Então, que é estranho, as pessoas acham esquisito, mas espera aí, português e matemática dá jogo? Não, dá super jogo. Então, hoje eu não abandonei nenhuma das áreas, pelo contrário, eu tento o tempo todo unificar, unir, enredar todas as publicações que eu faço. Então, eu tenho hoje livros, até chamam projetos interdisciplinares, que é para trabalhar a matemática a partir da arte, a matemática a partir da literatura. Então, a gente acaba unindo todas essas áreas para poder dizer que o conhecimento ele é enredado, né? A gente só separa didaticamente. Então, continuo atuando tanto em literatura quanto em matemática. E só uma coisa que você já deve saber também, você trabalha mais com o público jovem e os seus livros que você escreve, eles são dedicados para esse mesmo público. E quando você faz um livro com imagens, que tem pouco texto, como Será que Todo Mundo Tem pouco texto e tem mais imagem, você permite que o leitor tenha mais uma compreensão diferente da que você possa ter. Normalmente, quando você para tipo, discutir com as crianças que leram o seu livro, ou, por exemplo, nessa palestra que você deu, você acha que a maioria pega a mensagem certa? Você acha que você consegue transmitir para eles de uma maneira clara, para que as crianças consigam entender o que você queira transmitir?
ou você acha que elas percebem mais de uma maneira vasta, a compreensão delas de uma maneira vasta, e se você acha que é melhor isso, ou se você acha que seria melhor eles entenderem a sua mensagem? Bruno, de novo, acho que são muito inteligentes os questionamentos, porque tem uma porção de coisas por trás disso. As crianças me perguntaram hoje se eu ilustrei o livro, porque há uma crença ali, há compreensões que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Que a gente não faz isso sozinho, que na verdade o escritor ele tem uma parte, ele faz um tipo de narrativa, o ilustrador faz outro tipo de narrativa. E aí, Bruno, o que eu tenho cada vez mais enfatizado nos livros que eu produzo, primeiro, são grandes parcerias, eu não desenho, eu não ilustro, e muitas vezes a gente, quando vai produzir um livro, a gente dá o briefing. Então, o que é o briefing? O briefing é dizer assim, eu quero um personagem assim, assim, que ele tenha tal coisa, ele tenha tal coisa. Isso é muito comum. Eu não estou julgando, não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu escolho não dar briefing. Na verdade, a gente tem uma reunião com toda a equipe, principalmente os ilustradores, e a gente sabe o que toca a cada ilustrador. A gente acaba se aproximando dos ilustradores, eu conheço vários, e alguns deles são tocados e eles conseguem transmitir a mensagem de jeitos diferentes. Eu escolhi a Cecília Murgel, que é uma ilustradora. Esse nosso livro, ele foi para Bolonha. As crianças perguntaram se o livro já tinha ido para outros lugares sem ser São Paulo, né? E aí eu fui brincando com eles. E eu digo que o livro tem duas histórias. Ele tem uma traduzida com a língua materna, que é a escrita, e a outra com a narrativa visual. E aí ele é autoral da Cecília junto comigo. Então, a Cecília cria uma história, uma narrativa, a partir das imagens que ela constrói. Então, o livro, a ilustração, ela não está só a serviço do texto, só para ilustrar o que está escrito, é para ilustrar o que não está escrito. E aí eu acho que a gente abrange, Bruno, uma quantidade maior de leitores, de compreensões, mas a gente nunca vai ser capaz, e que bom, a não ser que seja uma descrição, seja um outro gênero, a gente nunca vai ser capaz, e não é essa a nossa pretensão, de que a pessoa leia exatamente o que a gente quer, né? Ou o que a gente imagina, ou o que a gente... Quanto mais o livro permitir novos olhares, novas visões, novas compreensões, e às vezes compreensões que nem eu tive. As crianças às vezes trazem coisas que eu falo, oi? Eles veem coisas, por quê? Cada um tem sua história de vida, cada um vai ler o livro com o que tem, né? De conhecimento, de repertório. Então, a ilustração, eu acho que ela é muito potente, tanto que a gente tem livros só de imagem, e eles são sensacionais. Mas a gente também tem a possibilidade de usar a nossa língua como uma ferramenta. Então, acho que essa união do ilustrador, porque somos todos autores, né? O Marco Heiler, que é o coautor, ele é musicista, ele tem uma pegada muito grande, com melodias, com ritmos, então as rimas não são aleatórias. Ali tem muitas ferramentas que a gente usa. Tem criança que vai se encantar com a rima, tem leitor que vai se encantar com as imagens, e elas não são imagens convencionais, não sei se... É muito louco, né? Eu falo que a Cecília... porque a gente queria quebrar alguns paradigmas, a gente queria quebrar a ideia daquele personagem, né, que tem o mesmo estilo de rostinho, que tenta traduzir. Tinha que ser alguém potencialmente inteligente no sentido de experiência, de sensibilidade, para criar algo assim. Tanto que dá pra ver que no livro você desconstrói muito a imagem da pessoa, né? Tanto que você pega, por exemplo, tem uma imagem de uma pessoa com um nariz menor e depois tem uma imagem de uma pessoa com um nariz maior. Uhum. Você desconstrói pra realmente pegar essas diferenças, né? De uma pessoa muito diferente de uma outra, só que, tipo, que devem ser tratadas e... Exatamente. Que devem ser consideradas como iguais. Iguais não, mas... E algumas particularidades, Bruno, por exemplo, a gente fala ali sobre uma pessoa que é gaga, né? A gente fala alguém que tem um tom de voz que é um pouco diferente, ou a gente diz que às vezes você age ou a sua voz sai de um jeito diferente de acordo com o sentimento. Então tem uma série de provocações, o próprio personagem que você não sabe muito bem o que é. Aí tem gente que acha que é um sapo, tem gente que acha que é um ET, tem gente que... E deu muito o que falar. Porque a editora tinha a preocupação de ser tão desconstruído a ponto de as crianças não e não se conectarem, porque você tem a coisa do estético, do belo.
E é muito legal ver o quanto as crianças têm isso muito mais claro do que a gente. A gente, ao longo da vida, vai construindo essa estética, esse belo. E eles leem isso tranquilamente, né? Essa imagem. Eu perguntei hoje, qual personagem vocês mais gostaram? O rato, né? O sapo, porque é essa desconstrução, né? Um pouco desse lugar da imaginação. Então, acho que esse foi uma das nossas tentativas, eu acho que ela foi bem sucedida. Falando ainda um pouco sobre as ilustrações, a parte mais de ver no livro, no seu livro tem diversas ilustrações e tem uma mensagem com um texto bem modificado. Essa ideia seria para se adaptar aos leitores, adaptar o livro um pouco aos leitores? Sim. A gente tem, quando a gente vai colocar num catálogo, você precisa cuidar da faixa etária. A quem você indica. Apesar de que a gente sabe que algumas temáticas elas podem atrair ou serem um pouco mais potentes ou necessárias com algum grupo e outras. Ali a gente queria muito atingir crianças muito pequenas também, mas sem perder um grupo de crianças que já têm um grau de maturidade um pouco maior. Então a gente teve que... Ali foram muitas mudanças, muitas. A gente escrevia, lia e percebia se as palavras elas atendiam ou não. E tem uma outra coisa, a gente participa de programas do governo. E esses programas do governo, programa do livro de literatura, eles têm nos editais, que são os documentos que a gente precisa atender, eles têm algumas restrições, algumas exigências, alguns parâmetros. Então, a gente, às vezes, tem que adaptar uma parte do texto, porque você precisa entender, né? Então, tem livros, às vezes, que tem até mais de uma versão. Você tem algumas versões que, às vezes, elas são destinadas para as crianças um pouco maiores, porque você usa um tipo de linguagem, e outras para as crianças um pouco menores. A gente fez várias desconstruções tentando atender o público infantil, que é uma linguagem mais direta, mas tem coisas que estão nas interfaces, tem coisas que só vai entender, né, quando você faz uma leitura do todo, porque tem coisas que estão ali na nuance, né, na delicadeza. O nosso tempo está um pouquinho limitado, então eu só vou fazer mais uma pergunta. Tá bom. Como nós sabemos, você trabalha numa instituição e com isso você convive com várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Você acha que isso influenciou na sua carreira como pedagoga? Total. Não só influenciou, como influencia até hoje. Então, por exemplo, semana retrasada, eu estava na Amazônia, porque a gente faz um trabalho muito grande com as comunidades ribeirinhas e indígenas. E cada vez que eu vou para algum desses lugares, a gente descobre o quanto a gente não sabe, né? O quanto a gente ainda tem para aprender, o quanto realmente a diversidade humana, cultural, ela é gigantesca. Então, eu tive a honra e a oportunidade de viajar o Brasil todo, me constituindo enquanto pessoa, enquanto professora, né, enquanto pedagoga, e isso me traz um olhar, acho que mais sensível, sabe? De você conseguir falar, tá, mas espera lá, isso daqui vai conseguir chegar, e claro, fazer conexões, conversar com pessoas, trazer ideias. Todos os nossos livros, que eu digo nossos, porque é feito por uma equipe gigantesca, a gente trabalha com inteligência coletiva. Então, senta todo mundo e cada um com a sua, né, com o que tem, vai trazendo potência para a gente deixar o livro cada vez mais interessante. Às vezes a gente manda antes para as pessoas verem, constroem junto. Então, é um movimento, eu não tenho a menor dúvida de que o tanto que eu andei aí nesse Brasilzão me fez ser diferente na produção. Bom, foi essa a nossa entrevista. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso. Obrigada.